Olá novamente, Léo aqui para mais um vídeo da minha playlist, onde nesse vídeo eu vou estar mostrando aqui algumas coisas específicas, né, que dá para a gente fazer com o Looker Studio, o Data Studio, que é essa ferramenta do Google para criação de dashboards. Vou estar mostrando uma aplicação de como a gente adiciona novas métricas, novas colunas e aplica essas métricas no relatório aqui para que tudo fique mais analítico, né, digamos, a partir de uma base de uma planilha, mas pode ser também a partir de uma fonte externa, tá? Então esse daqui é o relatório que a gente vai montar, né? Na verdade ele já está pré-montado, que é essa tela aqui, vamos esperar carregar. Eu vou estar adicionando essas outras coisinhas aqui que faltam, né? Essas outras métricas e colunas que faltam nessa tabela, aqui nesse relatório, tá? Porque aquelas outras lá eu criei na base que eu utilizei, tá? Que no caso é essa daqui. Tá? Essa daqui é a base que eu utilizei para aquela outra, né, para aquela outra tela, e para essa outra tela eu reconectei aqui, só para vocês verem como que a gente faz para adicionar novas colunas e novas métricas personalizadas. Tá? Então suponha que você tem uma base que tem essas 4 colunas e você, sei lá, quer adicionar métricas, quer adicionar novas colunas e não pode alterar na planilha, por algum motivo, né? Porque não pode alterar mesmo, porque o usuário da planilha não quer que você altere, então você tem que dar um jeito aqui dentro do próprio Looker, certo? Então vocês podem ver ó, que eu já conectei, tá aqui as 4 colunas, né? E mais um, que é uma de contagem de linhas que ele faz, automático, o Looker faz. Então tá só essas 4 colunas aqui. Enquanto na outra, então, deixa eu tirar aqui. Ó, enquanto na outra tem mais campos aqui, né, no caso, mas é a mesma base. Aqui eu só adicionei colunas e métricas extras a partir das colunas que já existem, certo? Que é o que a gente vai fazer aqui, que eu vou demonstrar para vocês. Então vamos lá. Eu vou usar isso utilizando uma fórmula, né, a maioria das coisas que eu vou fazer é utilizando uma fórmula nativa que chama-se Case, lá dentro do Looker. Tá? A gente entra aqui no site de ajuda do Looker, então ele mostra como que a gente consegue criar algumas fórmulas. E essa daqui é a fórmula principal, que é a Case, né, que ela se assemelha muito ao SI da planilha. Né? Aqui dentro da planilha a gente consegue fazer um SI, que eu até já mostrei em vídeos anteriores, né? a gente pode fazer esse SI para preencher automático uma coluna ou para criar condições e tudo mais, mas isso tudo é bem melhor de ser feito no próprio Looker. Tá? Então aqui eu vou deixar esse site na descrição para vocês darem uma olhada na fórmula, né, que eu vou utilizar aqui, tá? Mas eu vou estar demonstrando ela a partir de agora. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que adicionar aqui, as duas primeiras coisas, né, são os leads qualificados, ó, que aqui é um relatório de leads, né, então aqui é a origem, a qualificação, o status e a data de entrada desse lead, certo? Então eu tenho aqui o total de leads, que é a contagem, né, deixa eu só afastar aqui, ó, vai dar exatamente 1516, que é o total de leads, mas vamos supor que eu queira pegar só as qualificadas. E a partir dessas qualificadas eu quero fazer o percentual de qualificação, que é 1 dividido pelo outro. Tá? Como é que eu faço isso? Aqui na planilha a gente conseguiria, né? A gente conseguiria criar uma condição para pegar só as qualificadas dessa coluna aqui. Mas como eu disse, a gente não pode mexer vamos supor que a gente não pode mexer na planilha e vamos tentar resolver tudo por aqui, tá? E aí, se eu tivesse uma coluna só com as qualificadas aqui, eu conseguiria dividir a contagem de uma pela contagem de outra, né? Para ter esse percentual aqui. Mas isso a gente vai fazer agora aqui dentro do Looker, certo? Então, vou só mudar aqui para outra. Bom, beleza. Então vamos lá. Esse daqui é a base, né? Então eu vou clicar aqui em adicionar um campo. E aí esse campo eu vou chamar de qualificadas. Qualificados. Pronto. E aí vou utilizar o case. O case é como se fosse o se, novamente. A gente tem que partir do princípio que é um se, que é uma fórmula condicional. Então, case, dou aqui o enter, né? E aí eu coloco o when, que é quando, when, e aí eu digito o campo, ó, quando a qualificação ela for igual. Eu vou vir aqui e pegar exatamente o nome, tem que ser exatamente esse nome aqui. Então, quando a qualificação for igual a qualificada, e aí tem que botar entre aspas, then, né, que é então retorne 1. E aí, caso contrário, qualquer coisa que não for qualificada, retorne 0. Bom, basicamente essa é a forma. E aí a gente consegue colocar outras condições, que é o que eu vou fazer depois, né, na outra forma que eu vou montar.
E aí a gente finaliza a fórmula com o AND. Essa aqui é a sintaxe, digamos, né, da fórmula. E aí, deu certo aqui, tá? Ele vai confirmar. E aí eu clico em salvar, aqui embaixo. Beleza, o campo calculado foi salvo. Eu vou só duplicar esse cartão aqui. E aí tá aqui, ó, o qualificados. Eu jogo aqui na métrica. Ó, e aí deu exatamente esses 529. Mas você pode estar se perguntando, mas por que deu 529? Eu vou mostrar aqui na tabela. Eu vou tirar essa dimensão aqui de leads e vou pegar esse de qualificados. E eu vou adicionar também a qualificação. Pronto, então agora na tabela a gente vai ter a qualificação, né, que basicamente eu peguei essas duas colunas, a de data e a de qualificação, e essa coluna nova que eu acabei de criar aqui, que foi as qualificadas, né, que ela faz exatamente o que vou dizer aqui o que ela faz agora, né, ó, ela vai retornar 0 em qualquer coisa, em qualquer qualificação que não for qualificada, e vai retornar 1 quando for qualificada. Não sei se ficou claro, mas é isso. E é só a gente ver aqui, ó, quando é qualificada, retorna 1 aqui, quando não é, retorna 0. Tá? E aí esse exemplo aqui fica bem fácil bem intuitivo. Que seria a mesma coisa de eu criar uma condição aqui, né? Ah, se for qualificada, retorne 1, né? Caso contrário, 0. Só que a gente faz aqui na base, e aí a vantagem é que se entrarem novos dados aqui novos dados de leads, né? Aqui embaixo, ela vai atualizando sozinho a fórmula aqui, né? Não vai ser preciso programar um se tiver vazio, preenche a fórmula, se não, deixa vazio. É mais ou menos isso que ela faz aqui de forma automática, né? Cria essa coluna condicional e automática aqui na nossa base, certo? E é isso. Aí quando eu faço a soma dessa coluna, vai dar os 529, né? Porque ele tá retornando 1 quando for qualificada. Ou seja, ele vai somar só as que forem qualificadas. Beleza, feito isso, vou só deletar aqui, porque a gente vai usar essa tabela para outras coisas. Vou tirar aqui e deixar só a data. Beleza. Aí vou adicionar outro campo agora. E esse novo campo vai ser o seguinte, vai ser o percentual de qualificação. Que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a soma das qualificadas. Ó, aqui é a soma das qualificadas, que é um número. E vou dividir pelo count, tá, das qualificações. Por que eu vou fazer um count? Por que eu vou fazer um sum aqui? Porque lá vocês viram que é um número, né? Vai retornar 1, então eu posso somar esses números. Aqui não, aqui eu estou fazendo o count dos dados, né, desta coluna aqui, ó, que vocês podem ver que não é número, é texto. Então eu tenho que fazer um count ao invés de um sum, certo? E vai dar certo da mesma forma. Eu vou salvar aqui. Ó, foi salvo. Eu vou criar aqui mais um cartão com Ctrl+C, Ctrl+V. Vou só colocar aqui certinho. E tá aqui nosso percentual de qualificação, que vai estar dessa forma. Então vou vir aqui em gerenciar a fonte de dados. Essa aqui é a fonte de dados que a gente está utilizando. Vou vir aqui e converter para porcentagem. Ó, feito isso, já deu certo. Vamos só comparar aqui. Pronto. Deu certinho. 34,89, isso no geral, tá? E aí eu vou logo adicionar aqui nessa tabela, certo? O record count é o total de leads, certo? Vou botar aqui e vou trocar o nome para leads. Aí eu vou pegar os qualificados. Veja só o que vai acontecer. Vou colocar aqui os qualificados. Então, para cada dia eu vou ter o total de leads e o total de leads qualificados. E aí eu posso pegar essa métrica que eu criei e jogar aqui também. E aí o que vai acontecer? Ó, para cada novo dia, para cada dia, né, da nossa base, ele vai somar o total de leads, o total de qualificados e vai dividir um pelo outro. Então essa métrica aqui que está estática, né, digamos, ela se torna variável aqui, porque a cada novo dia ela vai sendo feito o cálculo, né? Aqui dá 40% porque é 2 dividido para 5. Aqui dá 55,56 porque é 5 dividido por 9. E assim sucessivamente, né? Vai sendo feito aqui para toda a base. Aqui tá todas as datas em ordem decrescente, certo? Beleza, de junho até janeiro. E aí eu posso adicionar um outro case para mim fazer uma comparação, né? Do tipo, vamos supor que eu queira dividir essa base aqui, eu quero que se classificar, né, esse percentual de qualificação. Se for acima de 50% bom, se for abaixo, ruim. Como que eu faço isso? Eu venho aqui e adiciono um novo case.
que no caso vai ser, eu vou chamar de situação. Abro o case, when, aí o percentual de qualificação, ele for menor ou igual a 0,5, que vai ser os 50%, né? Then, ruim. Else, aí vai ser bom, tá? E aí eu dou um end. Pronto. E a gente vai ver o que vai acontecer. Clicar aqui. Tudo certo. E aí eu vou adicionar essa métrica aqui na tabela, que é a situação. Ó, e aí ele vai fazer a comparação, né? Se esse percentual de qualificação aqui for acima de 50% bom, se for abaixo, ruim, né? E aí é o que ele está fazendo aqui, ó. Aqui foi ruim porque foi abaixo, aqui foi bom porque foi acima, aqui foi bom porque foi acima e tudo mais. Mas vamos supor que eu quero fazer uma outra, quero adicionar um novo critério, né? Que é, até 30% é ruim, entre 30% e 70% é normal, e aí acima de 70% é ótimo. Como é que eu faço? Eu venho aqui, na situação, e aí no caso aqui, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui no caso que é 0,3, que vai ser ruim, tá? Vai ser ruim. Aí eu crio um novo n. Um percentual de qualificação, ele for menor ou igual a 0,7, 70%, então vai ser normal. Vamos chamar aqui de normal. E aí, caso contrário, não é bom não, é ótimo. Pronto, a fórmula foi atualizada, né? É só a gente clicar aqui. Pronto. E aí o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer uma análise, né? Então ele vai olhar esse primeiro caso aqui. Se for menor ou igual a 0,3, beleza, ele vai tratar como ruim. Se não for, se for maior, ele vem para esse segundo critério aqui. Ele vai olhar, beleza, é maior que 0,3, mas é menor ou igual a 0,7? Sim, beleza, então retorna normal. Caso contrário, ele vem aqui para o else, que é o último caso. Então, se for acima de 70%, é ótimo. Tá? É ótimo. E a gente fecha aqui com o end. Tá? Basicamente é assim que funciona. Então eu posso adicionar mais critérios aqui, né? É só seguir essa lógica. Então ele vai olhar esse primeiro critério. Se ele não for atendido, vem para o segundo. Se ele não for atendido, vem para o else aqui, né? Que no caso é se nenhum dos critérios que a gente definiu aqui for satisfeito. Certo? Então, basicamente é isso. E aí ele já atualiza aqui, tá? Já atualiza aqui. Agora os 40% aqui está normal, que está normal também, antes estava bom, né? Aqui está ótimo e aqui está ruim. Esses dois aqui estão ruins e isso é feito para toda a base, né? E aí se eu quiser aqui criar um filtro, né, de situação, eu também consigo. Aqui a gente tem um filtro de origem e período, mas eu poderia criar um filtro de situação também, né? Então, beleza. Aqui eram duas coisas, né? Eram três coisas, na verdade, que eu queria criar. Eram realmente essas métricas. Eu vou só alinhar aqui. A gente consegue fazer esse alinhamento aqui. Opa, horizontal. Distribuir, na verdade. Distribuir. Acho que ficou legal assim. Não mudou nada, mas enfim. Distribuir na vertical. Pronto. Aí ele fica devidamente alinhado aqui. E beleza, a gente tem essas métricas criadas. E eu vou adicionar agora nesses gráficos aqui, para vocês verem como que funciona a questão dos drill downs, que a gente chama, e de métricas opcionais, que a gente consegue colocar nesses gráficos, né? Aqui eu já vou inserir também o total de qualificados, né, para ele fazer essa comparação mensal. Então vou pegar aqui as qualificadas e jogar para cá. Agora tem os leads e tem os leads qualificados, né, que no caso são essas duas barras aqui. A gente vai passando e vai vendo por mês, certo? Aqui a gente tem o que? Tem um ranking de leads por origens, certo? Que é essa coluna aqui. Tem as origens, ele faz o total de leads por origens. Mas aqui é realmente o total de leads. Mas se eu quiser ver os leads qualificados por origem, como que eu faço? A gente tem um recurso aqui que chama-se métricas opcionais. Então eu clico aqui e pego os qualificados. E aí apareceu esse ícone aqui. E aí a gente pode clicar nele para marcar.
E agora a gente tem os leads totais e qualificados por origem, tá? Isso aqui é bem interessante, né, da gente fazer, certo? Mas se eu quiser ver o total, porque aqui nesse outro gráfico eu tenho por qualificação, que é essa coluna aqui. Eu estou fazendo o percentual de leads por qualificação, tá? Mas se eu quiser ver o total, como que eu faço? Eu só vim aqui, a gente clica aqui em detalhar, qualificação. E aí apareceram essas setas, ó, essas duas setinhas aqui. Se eu clicar nelas, ó, vai mudar a dimensão. Deixa eu só aumentar aqui. Ó, e agora eu vejo o total, né? Aqui eu tenho o percentual. Se eu passar o mouse eu vejo o total também, né? Mas aqui eu vejo o total por classificação, né? Então a maioria que é desqualificada. A gente tem uma parte qualificada e outras classificações aqui que foi dada para essa base. Então eu consigo, dentro de um mesmo gráfico, colocar várias coisas, né, que no caso ajuda muito na questão da otimização do espaço. A gente não precisa colocar 4 gráficos aqui, a gente bota um gráfico, define a estrutura dele e coloca as métricas. E o mesmo eu consigo fazer aqui. Aqui por enquanto só tem por qualificação, mas eu consigo detalhar por origem. E aí quando eu clicar aqui, eu vejo o percentual. Né? Aqui eu tenho 917 leads do Facebook Ads, e aqui eu tenho o percentual, que dá quase 70%. Né? Então você tem a proporção, que às vezes ajuda você ter a análise do número, mais a análise do percentual, em comparação com o todo. Né? A gente vê aqui que o Facebook Ads é quase 2/3 dos leads. Né? Então isso pode ajudar na hora de otimizar uma campanha. Né? Tipo, eu vou dedicar mais dinheiro para o Facebook Ads, que a gente está me retornando mais leads. Né? Coisas nesse sentido. E às vezes olhando só o número frio, você não tem uma noção da dimensão, né, da proporção que aquilo tem na sua estratégia. E aqui a gente consegue ver isso. E eu consigo mudar a métrica também. Tá? Eu consigo colocar métricas opcionais aqui. No caso, eu vou colocar os qualificados como métrica opcional. Aí, se eu colocar, obviamente, né, só os qualificados aqui, vai dar 100% qualificados por causa da dimensão. Mas se eu clicar aqui, eu vou ter o percentual de leads qualificadas do Facebook Ads. Né? Então a gente viu que teve quase 70% de leads do Facebook Ads, mas só 60% são qualificadas. Né? Então isso aqui pode ajudar. Tipo, estou trazendo muito lead de um canto, mas estou qualificando pouco, né? Digamos, o percentual de qualificação dele está baixo. E a gente consegue ter essa análise aqui também, certo? Então esses recursos são muito importantes. A gente consegue fazer isso com data também. Aqui você vê que vocês veem, né, que está só a data mesmo, o dia, mas eu consigo detalhar aqui. E agora vai ter data, ano e ano-mês. Tá? Eu vou tirar aqui. Ó, porque agora fica o ano-mês, e aí a setinha ela vai funcionar da seguinte forma. Eu vou só botar a data aqui em cima. Pronto. Então eu quero vir para mês agora, né, digamos. Ó, é só clicar ali e eu tenho essa visão por mês, que é mais ou menos o que está mostrando nesse gráfico, só que aqui a gente tem o percentual de qualificação e a situação. E a gente vê que a situação de todos os meses está normal dentro do critério que a gente criou. Né? Todos aqui estão por volta de 30% de qualificação por mês, que é a média aqui. Tá? Então eu vou voltar aqui. Outra coisa que dá para a gente fazer é o seguinte, a gente consegue clicar aqui no mês, né, de janeiro, por exemplo, e aí, quando a gente voltar para cá, ó, ele vai ter só os dias. Opa, é porque tem que mudar a hierarquia. Mas era para dar para a gente clicar aqui e a gente visualizar só janeiro. Deixa eu mudar aqui para ver. Vou voltar para cá. Vou vir aqui para mês. Vou clicar aqui no janeiro. Ó, e aí ficou só de janeiro, né? Ele meio que cria uma hierarquia. Cliquei ali em janeiro e aí ele me mostra só os dias de janeiro. Tá? Bem interessante também a gente fazer isso aqui. Eu desmarco aqui, é como se ele tivesse filtrado, né? Eu consigo também ver por dia da semana. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vou colocar mais uma dimensão de data aqui. Só que essa dimensão de data eu vou clicar aqui, tipo de dados, data e hora. E aí vai ter, deixa eu ver onde é que está a semana. Dia da semana. Ó, clico aqui. E aí na hora que eu mover, ó, dia da semana é o último ali. Eu consigo ver agora agregado por dia da semana. Eu consigo ver o dia da semana que teve mais leads, por exemplo. Que é terça-feira. Né? Quando eu clico aqui, ele ranqueia. Tá? Então o dia que teve mais leads, ó,
O dia da semana que tem mais leads é terça-feira, depois segunda, e o pior dia é sábado. Se eu clicar aqui eu vejo os qualificados. Ó, quarta-feira tem a maioria dos qualificados. Eu posso ver também o percentual de qualificação, que é domingo. Domingo tem o melhor percentual de qualificação. E assim vai, tá? A gente consegue ter esse tipo de análise também. Então vocês podem ver que a partir de uma base relativamente simples, tá? 4 colunas, eu consigo ter esse monte de análises, né? Consigo adicionar essas colunas, consigo adicionar essas métricas e fica uma análise bem completa, né? Fica uma análise bem completa. Às vezes a gente pensa que tem que ter um monte aqui de colunas para eu poder extrair métricas e criar vários gráficos. E a gente pode ver aqui que não, né? Com essas informações que eu tenho nessa planilha, eu consigo gerar gráficos, adicionar novas colunas, adicionar novas análises. A gente consegue filtrar aqui também, tá? Se eu quiser ver só do Facebook Ads, ó, a gente clica. E aí vocês podem ver que esse percentual de qualificação e esses qualificados, eles se alteram, tá? Eles se alteram porque ele faz um filtro, né, nesses dados. É como se ele viesse aqui e pegasse só o que tem Facebook Ads, quando eu faço aquele filtro. E aí ele adapta, né, o relatório para que fique só nessa opção que eu selecionei. Isso tudo é bem dinâmico. Ó. Se eu quiser ver só os orgânicos do site, né, a gente vê que o percentual de qualificação é bem maior. A gente vê que esse gráfico aqui também altera, esse aqui também altera. E, enfim, eu consigo selecionar o período também. Tá? Vou fazer aqui um teste final. Se a gente quiser ver só janeiro desse ano, vou botar aqui de 1º de janeiro até 31 de janeiro. Ó, e aí ele já atualizou tudo aqui para mim. Só temos dados de janeiro, né? Então se eu quiser fazer análise semanal, eu também consigo. Se quiser fazer análise por mês, consigo. Por trimestre também, a gente tem essa opção de filtrar. A gente só vem aqui, ó, e aí tem a opção de filtrar ano passado, esse ano, este trimestre, e últimos 7 dias, últimos 28 dias, né, que são 4 semanas, e por aí vai, tá? Por aí vai. Então, para vocês verem realmente o poder que tem essa plataforma, não é simplesmente criar um gráfico, né, criar uma apresentação, é muito mais que isso, muito mais que isso. A gente consegue criar muita coisa dentro aqui do Data Looker Studio, nessa ferramenta gratuita do Google, e é isso, né? Eu apresentei para vocês uma das fórmulas principais que tem nela, como criar novas colunas, novas métricas, e enfim, é isso, espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, né, estou às ordens aí nos comentários ou pode entrar em contato também comigo. E espero que tenha ficado claro. Tá? Me aguardem aí para outros vídeos e obrigado pela atenção. Até mais.